Oi, pessoal. Vamos dar continuidade aí à leitura do livro Petroladrões, tá? Nós paramos no capítulo 28, chamado Areia Movediça, a chantagem de Eduardo Cunha e os navios sonda para a Petrobras. Então, vamos lá. O drama de Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, presidente da Câmara dos Deputados, iniciou-se com revelação de que era o autor de textos suspeitos corroborando denúncia de Youssef, segundo a qual o político pressionara a Mitsui Toyo para obter propina. Cunha negou relação com requerimentos apresentados pela deputada Solange Almeida, do PMDB do Rio de Janeiro. Os documentos solicitavam investigações contra a empresa, uma fornecedora da Petrobras, conforme Youssef, com a interrupção do pagamento de comissões indevidas relacionadas a contratos de aluguel de navios sonda das empresas Mitsui e Samsung. Eduardo Cunha procurou forçar o repasse dos atrasados. Solange Almeida era ligada ao deputado. Os requerimentos ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério de Minas e Energia solicitavam auditorias em contratos de Petrobras com a Mitsui. De acordo com o doleiro Alberto Youssef, o objetivo era intimidá-la para que entregasse a propina. Solange Almeida isentou Eduardo Cunha de responsabilidade, mas o sistema da Câmara dos Deputados indicava ter sido ele o autor original dos textos que ela apresentou em 2011. Rápido no gatilho, Eduardo Cunha demitiu o chefe do setor de informática da Câmara, Luiz Antônio Souza da Eira. O deputado posicionou-se como vítima de uma fraude, mas estava lá, seu nome aparecia no sistema eletrônico como autor dos requerimentos. Em depoimento à Polícia Federal, Luiz Antônio Souza da Eira afirmou que a versão inicial do texto foi elaborada com senha pessoal e intransferível de Eduardo Cunha. Já Solange Almeida admitiu que assuntos ligados à Petrobras não faziam parte do rol de temas de sua atuação parlamentar e alegou não se lembrar das motivações que a levaram a pedir as investigações contra a Mitsui. Ao depor à CPI da Petrobras, Youssef reconheceu em 11 de maio de 2015 que participou da operação de entrega de propina a Fernando Antônio Falcão Soares, o Fernando Baiano. Atendia ao pedido de Júlio Camargo, representante da Mitsui. O doleiro confirmou o envolvimento de Eduardo Cunha no esquema. De forma confusa, Youssef referiu-se a Júlio Camargo, Ele pediu que fizesse para ele uma operação a respeito de aluguel de sondas que ele fez com Fernando Soares para a Petrobras. Ele me disse que precisava pagar por conta de requerimento que o Fernando tinha pedido ao deputado Eduardo Cunha para que pedisse à Comissão de Fiscalização informações sobre a Mitsui Toyo, sobre o Júlio Camargo, sobre as empresas que ele representava, fecha aspas. O doleiro contou que viabilizou a transação trazendo ao Brasil de 4 milhões a 6 milhões de reais ainda em 2011. Entregou 4 milhões em dinheiro vivo a Fernando Baiano e outros 2 milhões de reais a Júlio Camargo. Em 13 de maio de 2015, Youssef depôs a Justiça Federal e foi instado a dizer quem Júlio Camargo apontou como beneficiário da propina, do delator, Falou no Fernando Soares e contou a história da pressão que o Eduardo Cunha estava fazendo para que ele pudesse pagar o Fernando Soares, dando entendimento que esse valor fosse também na época para o deputado, Júlio Camargo depôs a Justiça Federal no mesmo dia 13 de maio. Relatou que o Fernando Baiano tinha informações privilegiadas na diretoria internacional e citou sua intermediação no negócio de 1,3 bilhão de dólares entre a Petrobras e a Samsung para o aluguel de navios sonda. O contrato foi fechado no período em que Nestor Severo era diretor internacional em 2006. Fernando Baiano teria repassado a Júlio Camargo características dos navios sonda que interessavam a estatal, bem como o prazo de entrega e outras informações importantes. Severo e Fernando Baiano representariam o PMDB no esquema de corrupção da Petrobras. Júlio Camargo confessou a entrega de 35 milhões de dólares a Baiano. Interrogado como réu em 5 ações penais pela Justiça Federal do Paraná, Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, comparou seu envolvimento no esquema a entrar na areia movediça. Você vai entrando e depois é quase impossível sair, disse ele. Nas 4 horas em que foi ouvido, no dia 28 de abril de 2015, Paulinho insistiu em dividir responsabilidades com outros integrantes da Petrobras. Isso não foi definição de Paulo Roberto ou de Renato Duque, mas da diretoria da Petrobras, que aprovava tudo isso. Foi a diretoria que definiu que os projetos fossem para a rua com um grau de maturidade não suficientemente detalhado, Paulinho rebateu a tese de que as empreiteiras foram achacadas. Elas tinham interesse em atender os políticos porque tinham interesse também em outras obras de outras áreas, disse Paulinho. Se a gente for olhar rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, esse processo ocorreu em todas as áreas. Basta um aprofundamento da justiça que vai chegar a essa conclusão, diz ele. Dono da UTC Engenharia, Ricardo Pessoa descreveu aos investigadores da Lava Jato mais uma doação eleitoral oficial que na prática funcionou como contrapartida à contratação da UTC pela Petrobras. Deu 1 milhão à campanha de Renan Filho, do PMDB, ao governo de Alagoas em 2014. O filho do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, teria sido eleito, portanto, com recursos provenientes do esquema de corrupção.
Ao todo, 7 empreiteiras envolvidas no Petrolão doaram 7,7 milhões de reais ao diretório alagoano do PMDB daquele ano, contribuindo para eleger Renan Filho. Além da UTC, Norberto Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, Camargo Correia, Queiroz Galvão e Serven Civilzano. Consórcio capitaneado pela UTC arrematou a concessão do aeroporto da Feira de Santana da Bahia em 2013. Contrato firmado com a AGERBA, Agência Reguladora do Governo da Bahia, dirigida por Eduardo Harold Pessoa, um primo de Ricardo Pessoa, tudo em família. Eduardo Harold Pessoa fora nomeado pelo governador Jacques Wagner do PT em 2011. A reeleição do governador em 2010 contara com 2,4 milhões de reais da UTC. Antes de fazer a conta da delação premiada, aliás, Ricardo Pessoa indicara Jacques Wagner como sua testemunha. Ele se tornou ministro da Defesa e depois da Casa Civil no segundo mandato de Dilma Rousseff. Antes de virar ministro, Jacques Wagner tratou de fazer o sucessor na Bahia. O eleito Rui Costa do PT recebeu 2,9 milhões da UTC na campanha. Em seu governo, Rui Costa manteve o primo de Ricardo Pessoa na AGERBA. Detalhe, o consórcio liderado pela UTC foi o único participante da licitação que definiu a concessão do aeroporto da Feira de Santana. Inquérito da Justiça Federal de São Paulo encaminhado ao Supremo Tribunal Federal abriu nova suspeita contra o senador Edson Lobão do PMDB do Maranhão. Ex-ministro de Minas e Energia de Lula e de Dilma Rousseff, ele teria se associado de forma oculta à holding Diamond Mountain, de nome sugestivo, sediada no paraíso fiscal das Ilhas Caimã. A empresa captava recursos de fundo e de pensão de empresas estatais e privadas beneficiadas por bancos públicos e fornecedores da Petrobras. Alcateia sedenta. Edson Lobão era investigado por envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Só o Postales, fundo de pensão dos funcionários dos Correios, aplicou 67,5 milhões de reais em negócio da Diamond Mountain. O senador é tratado como Big Wolf, tio ou o homem no dia a dia da holding. Jorge Nurquim, ex-dirigente da Diamond Mountain, contou ao jornal O Estado de São Paulo que Lobão detinha 50% dos fundos de participação e recebia dividendos por meio de cartões de crédito pré-pagos, um mecanismo para dificultar o rastreamento da grana. Jorge Nurquim denunciou à Polícia Federal expedientes para quebrar multas na Agência Nacional de Energia Elétrica nos tempos de Lobão como ministro de Minas e Energia. Na entrevista ao jornal, mencionou a Terra Santa, Luiz Meixes, um dos donos da Diamond Mountain, e o filho do senador. Edson Lobão, filho do PMDB do Maranhão, o Edinho, abre aspas. Cada vez que iam para Maranhão, eles diziam que iam para a Terra Santa. O Meixes conversava com o senhor Edinho, filho do ministro. No Renato dele, eles conversavam no helicóptero do filho do senador, fecha aspas. Edinho não negou os voos de helicóptero à repórter Andresa Matais, abre aspas. É possível, vamos pensar nós dois. Chega um cara na sua casa, figurativamente, e diz, sou um cheque árabe com 4 bi na conta. Você leva ele para tomar água de coco no seu carro ou você não leva, fecha aspas. Provavelmente para desviar o PMDB do foco das investigações, o presidente da CPI da Petrobras, Hugo Mota, do PMDB do Paraíba, anunciou a intenção de exumar o corpo do ex-deputado José Janene, do PP do Paraná, morto em 2010. Alegou que ele poderia estar vivendo na América Latina. Como se sabe, José Janene foi um dos mentores da corrupção na Petrobras. O caso foi parado nos jornais. Entre as suspeitas, o fato de que Alberto Youssef assinara a certidão de óbito. Janene morreu aos 55 anos de idade no Instituto do Coração, em São Paulo, na fila por um transplante. A família reagiu. A filha Daniele disse ter acompanhado o pai até o último suspiro. Liberei o corpo e os documentos. O velório foi feito com o caixão aberto. Ele foi enterrado em uma túnica branca de acordo com a religião muçulmana, fecha aspas. A Justiça Federal do Paraná acatou denúncias criminais do Ministério Público Federal e abriu denúncias contra os ex-deputados André Vargas, Luiz Arbolo, Pedro Correia e Aline Correia em 18 de maio de 2015. Os 4 tornaram-se réus por receber propina no esquema da Petrobras. Responderiam por corrupção, lavagem de dinheiro e peculato. André Vargas, ex-secretário de comunicação do PT, foi acusado com os irmãos Leon Vargas e Milton Vargas e o publicitário Ricardo Hoffmann de obter propina da agência de publicidade Borg Lowe. O dinheiro vinha de contratos com o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal. A Polícia Federal prendeu preventivamente o lobista Milton Pascovitch em 21 de maio de 2015, acusado de operar dinheiro no esquema da Petrobras e de aproximar a Engevix Engenharia do Partido dos Trabalhadores. Os investigadores temiam sua fuga do Brasil. Milton Pascovitch disporia de fatos recursos no exterior. A Justiça bloqueou 78 milhões de reais dos investigados. Agentes federais cumpriram o mandato de busca e apreensão na casa do lobista e de seu irmão, José Adolfo Pascovitch. A JAMP Engenheiros Associados de Milton Pascovitch receberam 80 milhões de reais da Engevix entre 2004 e 2014. A JAMP não tinha funcionários, o que indicava tratar-se de firma de fachada para gerenciar propina de esquema de corrupção. Conforme o interrogatório de Gerson de Mello Almada, ex-vice-presidente da Engevix, Milton Pascovitch combinava com dirigentes do PT quais deveriam ser as doações eleitorais da empreiteira. A Odebrecht e a UTC fizeram pagamentos à JAMP durante os governos Lula e Dilma Rousseff. O ex-ministro José Dirceu do PT, São Paulo, recebeu 1,4 milhão de reais pela JD Assessoria e Consultoria por supostos serviços prestados a Milton Pascovitch em 2011 e 2012, ano em que Dirceu foi julgado pelo escândalo do mensalão.
O delator Pedro Barusco apontou Milton Pascovitch como um dos 11 operadores que deram propina à diretoria de serviço de Renato Duque, homem do PT na Petrobras. Milton Pascovitch transferiu 510 mil reais, dólares, aliás, para contas de Pedro Barusco em 2 bancos suíços. Renato Duque recebeu 895 mil reais, aliás, de Milton Pascovitch em conta da D3TM, aberta após a sua saída da Petrobras. A Polícia Federal suspeitava de acerto de dívida de propina. O lobista transferiu 50 mil reais a um filho de Duque. Uma escultura de 220 mil reais, quitada por Pascovitch, foi apreendida no apartamento de Duque. Durante a operação, agentes retiveram 62 obras de arte na casa dos irmãos Pascovitch, em São Paulo. Em despacho, o juiz Sérgio Moro afirmou que a participação de Milton Pascovitch no esquema é mais análogo à dos profissionais que se dedicaram, diferentemente dos empreiteiros, exclusivamente à prática delitiva, intermediando propinas, ocultando e dissimulando o produto do crime em operações complexas de lavagem de dinheiro, inclusive com transações e contas secretas no exterior. Relatório da Receita Federal apontou que Milton Pascovitch tinha bens e direitos no valor de 574 mil reais em 2003, durante o primeiro ano da administração Lula. 10 anos depois, era dona de 28,2 milhões, multiplicaram suas posses quase 50 vezes. Zui Skornik e Luiz Eduardo Barbosa da Silva, investigados como operadores do esquema de corrupção, também tiveram ascensão patrimonial impressionante. Zui partiu de 1,8 milhão e chegou aos 63,2 milhões de reais. Luiz Eduardo Barbosa da Silva possuía 517 mil reais em 2003. Alcançou 50 milhões de reais em 2013. Sondas em águas obscuras. A prisão de Milton Pascovitch refletiu o aprofundamento das investigações relacionadas à camada do pré-sal. Ele atuava para o estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Administrada pela Ecovix, braço da Engevix, foi contratada para construir 3 sondas. A Sete Brasil, criada pela Petrobras, deveria pôr em operação 29 dessas sondas de exploração do fundo do mar. Segundo o depoimento de Gerson Almada da Polícia Federal, a Engevix acertou uma comissão de 120 milhões de dólares a Milton Pascovitch em troca de obras para construir os cascos de 8 plataformas com conteúdo nacional à Petrobras. As obras do estaleiro Rio Grande previam gastos de 3,4 bilhões de dólares. Dos 120 milhões de dólares, 110 milhões seriam repassados à JAMP e 10 milhões à MJ2 Internacional, vinculada ao lobista. Gerson Almada relatou que os contratos e repasses a Milton Pascovitch eram realizados à medida que recebia as parcelas pelas obras dos cascos, base de futuras plataformas petrolíferas. A Engevix lançava os pagamentos como contingências dos contratos. Em depoimento, Pedro Barusco confessou que todos os estaleiros repassavam com propina cerca de 1% do pagamento pela construção dos 29 navios sonda. O pacote contratado alcançava 25,5 bilhões de dólares. O estaleiro Atlântico Sul, parceria da Camargo Correia, Queiroz Galvão e um grupo japonês em Pernambuco, ficou responsável por outras 7 sondas. O estaleiro Jurong Aracruz, da Jurong Shipyard, uma subsidiária da Sembcorp Marine de Singapura, no Espírito Santo, construiria 7 sondas. O estaleiro Brasfels, grupo Keppelfels de Singapura, no Rio de Janeiro, 6 sondas. E o estaleiro Enseada do Paraguaçu, Odebrecht, OAS, UTC e Kawasaki, na Bahia, 6 sondas. Gerson Almada admitiu a entrega de até 0,9% do valor recebido pela construção das 3 sondas do estaleiro Rio Grande. Parte do dinheiro repassado a Pascovitch. Do depoimento do ex-vice-presidente da Engevix, vinculado a esse negócio, foi firmado um contrato de consultoria com a JAMP de Milton Pascovitch, o qual foi calculado em torno de 0,75% a 0,9% do valor do contrato das sondas, que girou em torno de 2,4 bilhões de dólares, estando o contrato ainda em execução, fecha aspas. A W Torre construiu o estaleiro Rio Grande e vendeu sua participação em Engevix em 2010. No período dos contratos para a construção do estaleiro e a fabricação de cascos e sondas, as duas empresas mantiveram contratos com os ex-ministros José Dirceu do PT de São Paulo e Antônio Palocci do PT de São Paulo também. A W Torre contratou o projeto de consultoria de Palocci entre 2007 e 2010 por 350 mil reais. A JD Assessoria e Consultoria de José Dirceu firmou o contrato de 2,6 milhões de reais com a Engevix de 2008 a 2012. A JAMP de Milton Pascovitch repassou parte dos recursos que abocanhou a Dirceu. Notícias de estranhamento entre José Dirceu e Antônio Palocci chegaram diversas vezes aos jornais durante o primeiro governo Lula. Tudo leva a crer, porém, que nos bastidores os dois se entendiam muito bem. Na época do mensalão, aliás, ambos teriam sido beneficiários da propina de um mesmo contrato envolvendo a Caixa Econômica Federal. De acordo com Pedro Barusco, os contratos que diziam respeito ao estaleiro Rio Grande foram marcados pela corrupção. Confessou que recebeu entre 400 e 600 mil reais de Carlos Eduardo Veiga, representante da W Torre por volta de 2008. Renato Duque, diretor de serviço da Petrobras, pôs as mãos em parte do dinheiro. Conforme delatou, ao dar o dinheiro à W Torre, obteve boa interlocução e boa vontade da Petrobras. Autoridades do Principado de Mônaco bloquearam 29,5 milhões de euros de origem suspeita dos ex-diretores Renato Duque e Jorge Luiz Zelada, sendo 18,7 milhões de euros do primeiro e 10,8 milhões de euros do segundo. O dinheiro estava em contas do banco suíço Julius Baer. A origem dos recursos eram offshores do Panamá. Segundo as investigações, o escritório de advocacia alemã
Cordeiro, Galindo e Lee abriu empresa para os dois ex-diretores no paraíso fiscal do Panamá. Os documentos de Mônaco apontavam que Renato Duque recebera o equivalente a 2 milhões de dólares do estaleiro coreano Samsung investigado por pagamento de suborno. Deu-se assim, a Samsung transferiu 3 milhões de dólares à Goodall Trade de Raul Schmidt Philippe Jr., indicado como responsável pela abertura da conta de Duque no Julius Baer de Mônaco. O dinheiro originário-se de comissão que envolvia a empresa norte-americana Pride International. Em seguida, Raul Schmidt Philippe Jr., ex-funcionário da Petrobras, repassaria 4 milhões de dólares ao francês Judas Azuelos. Pouco tempo depois, Judas Azuelos devolveria 2 milhões de dólares a Raul Schmidt Philippe Jr. e depositaria outros 2 milhões na Milsat Overseas, empresa controlada por Renato Duque. Os repasses teriam ligação com o contrato entre a Petrobras e a Pride International para o uso do navio sonda fabricado pela Samsung na perfuração de um campo de petróleo no Golfo do México. O contrato de 864 milhões de dólares foi assinado em 2008 durante o governo Lula. Uma auditoria da Petrobras identificou sobrepreço de 118 milhões de reais em 2015 e questionou o aluguel de sonda. Júlio Camargo, representante da Toyota, confirmou o pagamento de propina ao Renato Duque. Confessou que participara de 3 reuniões da Petrobras em nome da Samsung com a intenção de fechar um negócio. Segundo Júlio Camargo, o lobista Hamilton Padilha teria envolvimento na maracutaia, assim como Nestor Severo, o diretor internacional. Ao deixar a Petrobras, Nestor Severo foi substituído por Jorge Luiz Zelada. A Folha de São Paulo apurou que Jorge Zelada associou-se à TVP Solar, com sede em Genebra, após deixar a Petrobras em 2013. Ele sucedeu a Severo de 2008 a 2012. Zelada teve bloqueado a conta no Julius Baer em nome da offshore Rockfield International, aberta em 2011. Raul Schmidt Philippe Jr. era investidor da TVP Solar. Ele e Zelada seriam coproprietários de um apartamento em 2012 e 2013. Zelada adquiriu-o depois. Suspeita de intermediar a propina Duque e Zelada, Raul Schmidt Philippe Jr. recebeu 20,6 milhões de dólares no banco Julius Baer no Principado de Mônaco entre 2011 e 2015. Foram 27 transferências para a conta de sua empresa no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. A investigação indicou que o dinheiro era oriundo da Sevan, empresa norueguesa que alugou 3 navios sonda à Petrobras de 2007 a 2012, por 2,3 bilhões de dólares. Peço desculpas aí. Documentos de Mônaco apontaram a contratação da Global Offshore Services, de Raul Schmidt Philippe Jr. pela Sevan para prestar assistência nos contratos entre a Noruega e a Petrobras. Os 20,6 milhões de dólares saíram da conta da Sevan na Noruega, Reino Unido, Holanda e Singapura. Os valores das comissões variavam entre 2,5% e 3% do dinheiro pago pela Petrobras à multinacional. Raul Schmidt Philippe Jr. possuiria, então, coleção de obras de arte de 5 milhões de reais. Vejam só, acharam um abuso. Outro rolo na Petrobras foi a contratação do estaleiro Samsung Heavy da Coreia do Sul para construir o navio sonda Vitória 10.000. Os 616 milhões de dólares teriam sido superfaturados. É bem mais do que isso, porém, a estatal contratou no Brasil a Shaheen sem concorrência para operar a sonda. Segundo a auditoria da Petrobras, a Shaheen não honrava pagamentos e queria receber bônus por performance de forma antecipada. Os extras abusivos gerariam um sobrepreço de 79 milhões de dólares em 10 anos. Em números, a Shaheen arrendou a sonda da Petrobras com 765 milhões de dólares, emprestados à Petrobras, que ainda se comprometeu a pagar 1,6 bilhão de dólares pelo serviço de operação da sonda a Shaheen. A repórter Josete Goulart, do jornal O Estado de São Paulo, explicou o golpe, abre aspas. É como se você comprasse um carro de luxo e quisesse ter um serviço de chofer. Em vez de contratar um motorista, acaba vendendo o carro ao vizinho. Como ele não tem dinheiro para pagar à vista, fica acertado que o pagamento será em 12 vezes. Nesse mesmo período, ele passa a ser o seu chofer, cobrando 2 taxas, uma pelo serviço de motorista e a outra pelo aluguel do carro. O valor da prestação que ele lhe deve, no entanto, é metade do quanto recebe de você por mês pelas 2 taxas. No fim das contas, ao fim deste período de um ano, ele fica com o carro e ainda ganha com as taxas que cobrou. Fecha aspas. Além do Vitória 10.000, houve o Petrobras 10.000. O delator Júlio Camargo, da Toyota, participou de reuniões com representantes da Mitsui, Samsung e o diretor internacional Nestor Severo. Fernando Baiano, operador do PMDB, teria participado de um desses encontros. Júlio Camargo relatou que a Samsung Heavy pagou 53 milhões de dólares de propina pelos contratos para construir os 2 navios sonda. Nestor Severo foi condenado a 5 anos de prisão e ao pagamento de multa de 543 mil reais por lavagem de dinheiro. A sentença de 26 de maio de 2015 dizia respeito à compra de apartamento duplex em Ipanema, no Rio, com 5 quartos e outros 2 para empregados, avaliado em 7,5 milhões de reais em 2015. Severo estabelecera a offshore Joumei no Uruguai e montou a subsidiária Joumei do Brasil para trazer dinheiro do exterior e comprar o imóvel por 1,5 milhão de reais em 2009. O ex-diretor internacional ocupou o cargo entre 2003 e 2008. Recebeu condenação por operação fraudulenta. Forjou um contrato de aluguel para dissimular que era o verdadeiro dono, mas foi descuidado. Transferiu apenas 9 mil reais à offshore em 2013, o equivalente a uma locação de 750 reais por mês. Ora, o aluguel de um apartamento luxuoso como o seu alcançaria até 18 mil reais mensais na época.
do juiz Sérgio Moro, abre aspas. Como diretor da Petrobras, com salário substancial, não tinha qualquer necessidade econômica de enveredar pelo mundo do crime indicando ganância excessiva. Fecha aspas. A justiça determinou o confisco do imóvel em Ipanema. Severo ainda era investigado por receber 30 milhões de dólares. A propina seria contrapartida aos negócios de Petrobras com o navio Sonda entre 2005 e 2006. Na primeira ação civil de improbidade em âmbito da Lava Jato, a justiça tornou a Engevix executivos da empresa réus em 28 de maio de 2015. O Ministério Público pediu a devolução de 539 milhões de reais. A empreiteira já tinha 153 milhões de reais bloqueados. A OAS sofreu bloqueio de 282 milhões, a Galvão Engenharia de 302 milhões, a Camargo Correia e a Sanco-Sider de 241 milhões de reais. Os valores correspondiam a 1% dos contratos suspeitos com a Petrobras, acrescidos de multa equivalente a 3 vezes o enriquecimento indevido. A Justiça Federal decretou o bloqueio de 137 milhões de reais da Mendes Júnior e de executivos da empreiteira. Da Suíça, uma bomba. Cerca de 300 contas bancárias de altos funcionários da Petrobras teriam sido bloqueadas. Elas ocultariam 400 milhões de dólares. Capítulo 29, Andanças do Brahma. Lula usufruiu de vantagem de 3 empreiteiras investigadas no Petrolão. Em ação de busca e apreensão realizada nos computadores da Camargo Correia em 2014, a Polícia Federal apurou que entre 2011 e 2013 a consultora entregou 3 milhões de reais ao Instituto Lula e pouco mais de 1,5 milhão para LILS Palestras e Eventos, empresa cujas iniciais marcavam as primeiras letras de Luiz Inácio Lula da Silva. Os registros na contabilidade da Camargo Correia indicavam que o Instituto Lula, criado pelo ex-presidente após deixar o Palácio do Planalto, recebeu 3 pagamentos de 1 milhão de reais cada, em 2011, 2012 e 2013. A empresa de palestras do ex-presidente, por sua vez, embolsou 337,5 mil reais em 2011, 815 mil reais em 2012 e 375,4 mil reais em 2013. Intrigou os investigadores que 2 repasses ao Instituto Lula foram contabilizados pela empreiteira como doações e contribuições e o outro de 2012 como bônus eleitoral. Já no caso do dinheiro, a LILS Palestras e Eventos, um acerto por serviço de consultoria. O endereço declarado da empresa era o da residência de Lula em São Bernardo do Campo, em São Paulo. As informações sobre os negócios do ex-presidente foram anexadas à Lava Jato em 9 de junho de 2015. A Camargo Correia foi contemplada com 2 bilhões de reais em contratos firmados com a Petrobras entre 2008 e 2013. A empreiteira justificou o dinheiro ao Instituto Lula como apoio institucional. Já a quantia, a LILS remunerou 4 conferências de Lula. O jornal o Globo publicou em 12 de junho de 2015 que o diretor do Departamento de Comunicações e Documentação do Ministério das Relações Exteriores, João Pedro Correia Costa, deflagrou uma ação para evitar a divulgação de registros oficiais que vinculavam o ex-presidente Lula à construtora Norberto Odebrecht. João Pedro Correia Costa sugeriu que documentos reservados cujos sigilos perdem efeito em 5 anos, fossem reclassificados como secretos, estendendo prazos de indisponibilidade para consulta pública a 15 anos. Com o caso no jornal, o Itamaraty anunciou a liberação do acesso à documentação no período dos 2 governos Lula, de 2003 a 2010. Alexandrino de Sales Ramos de Alencar, diretor do Odebrecht, acompanhou Lula nas viagens ao exterior patrocinadas pela construtora. Ele era investigado pela Lava Jato, suspeito de pagar propina. Marcelo Odebrecht, presidente da construtora, viajou com Lula à África e a Cuba, onde a empreiteira construiu o Porto de Mariel com o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A amizade com Alexandrino Alencar levou Lula a pedir a Emílio Odebrecht, pai de Marcelo Odebrecht, a ajuda da empreiteira para a construção do estádio do Corinthians, time de futebol para o qual o ex-presidente torcia na Zona Leste de São Paulo. A Odebrecht adiantou 400 milhões de reais para erguê-lo antes da liberação do empréstimo do BNDES. Isso garantiu a abertura da Copa do Mundo de 2014 na nova casa do Corinthians. Segundo Paulo Roberto Costa, Alexandrino Alencar participou de reuniões que definiram, aliás, o pagamento da propina de 5 milhões de dólares por ano para que a petroquímica Braskem, controlada pela Odebrecht, adquirisse por preços vantajosos matérias-primas da Petrobras, sócia da Braskem. Além das relações com a Camargo Correia e a Odebrecht, beneficiada com 8,2 bilhões de dólares em empréstimos externos do BNDES, Lula era próximo de uma terceira empreiteira, a OAS, da qual supostamente adquiriria um apartamento triplex no Guarujá, em São Paulo. Em mensagens interceptadas pela Polícia Federal, nas quais executivos da OAS tratavam de palestra de Lula no Chile, o ex-presidente foi mencionado pelo apelido de Brahma, possível referência à marca de cervejas. Lula era um animador de auditório. Em junho de 2013, durante uma viagem ao Peru, cercado de executivos da Camargo Correia, Odebrecht, OAS e Andrade Gutierrez, virou-se para o presidente peruano Ollanta Humala e disse não ter vergonha dos interesses financeiros dos empresários. Todo mundo que é empresário precisa ganhar dinheiro, disse ele.
A OAS forneceu avião para Lula e ao Chile em novembro de 2013. O presidente da empresa, Léo Pinheiro, tratou da viagem com outro executivo da OAS, César Uzeda. Lula era o Brahma para eles. César Uzeda aproveitou o e-mail para criticar Dilma Rousseff, a sucessora de Lula. Ele disse: a agenda nem de longe produz os efeitos das anteriores do governo do Brahma. No entanto, acho que ajuda a lubrificar as relações. A senhora não leva jeito. Discurso fraco, confuso e desarticulado, falta carisma. Léo Pinheiro respondeu: o Brahma quer fazer palestra dia 24, 25 ou 26 do 11 em Santiago. Seria uma mesa redonda para 20 a 30 pessoas. Quem poderíamos convidar e onde? Com a liberação de documentos de Itamaraty, vieram à tona 2.136 páginas de telegramas de conversa entre Lula e o presidente da Argentina, Néstor Kirchner. Ambos trabalharam em prol da associação entre a Odebrecht e uma empresa argentina na construção de uma hidrelétrica no Equador. A Odebrecht conquistou o contrato de 452 milhões de dólares. O jornal Estado de São Paulo obteve documento da Petrobras apontando que Lula se reuniu com Paulo Roberto Costa, Paulinho, em 31 de janeiro de 2006. A compra da polêmica refinaria de Pasadena nos Estados Unidos foi aprovada em 3 de fevereiro de 2006 pelo Conselho de Administração da Petrobras, presidido pelo então ministro da Casa Civil, Dilma Rousseff. A agenda de Paulinho em Brasília integrava o relatório Viagens Pasadena. Encontraram-na nos arquivos da Petrobras. Rápidos do gatilho, assessores de Lula divulgaram que a reunião no Palácio do Planalto não tratou de Pasadena. Não informaram o motivo do encontro. Refutaram qualquer conversa particular que pudesse ter havido entre os dois e asseguraram que José Sérgio Gabrielli, do PT de Bahia, presidente da Petrobras, estava presente. Gabrielli não confirmou sua participação. Do que teriam tratado Lula e Paulinho? Seu ex-presidente mandou a assessoria dizer que o assunto não foi a refinaria de Pasadena, por que deixou de indicar o tema da conversa entre ambos? Lula não aceitou manobra da CPI da Petrobras atribuída ao PMDB para ouvir o diretor do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Irritado, telefonou ao vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB. Chamou o episódio de temporada de caça à sua possível candidatura à presidência da República em 2018. A bronca de Lula levou os deputados a recuar da convocação, mas vale registrar a reação de Okamoto, ex-metalúrgico e ex-tesoureiro do PT. Abre aspas. Vou falar na CPI que houve doações, que a gente pede dinheiro às empresas e as empresas contribuem. Por que o dinheiro que a gente pede é diferente do que os outros pedem? Somos tão honestos quanto os outros, fecha aspas. José Disseu, do PT de São Paulo, desabafou em conversa com amigos. Cumpria pena em regime aberto, conforme o repórter Ricardo Galhardo, do Estado de São Paulo, né, o Estado de São Paulo, o ex-ministro citou o motivo de sua condenação no Mensalão, abre aspas. De que serve toda a covardia que o Lula e Dilma fizeram na ação penal 470 e estão repetindo na Lava Jato? Agora estamos todos no mesmo saco, eu, o Lula e a Dilma. Fecha aspas. Covardia ou omissão? José Disseu queria a interferência do governo para impedir as investigações? Ou Lula e Dilma Rousseff foram covardes por deixarem-no pagar sozinho por crimes dos quais todos se beneficiaram? O chefe domina o fato. O Supremo Tribunal Federal condenou José Disseu como chefe da quadrilha do Mensalão com base na teoria do domínio do fato. O autor do crime não seria apenas o executor do delito, mas também quem tinha o poder de planejá-lo ou, de outro lado, força capaz de impedi-lo. O STF considerou que José Disseu estava no topo da organização criminosa. Não teve coragem de apontar para Lula, chefe de José Disseu e maior beneficiário do suborno de parlamentares que afinal serviu para forjar uma maioria para seu governo no Congresso Federal. O Ministério Público Federal usou a tese jurídica do domínio do fato para pedir à Justiça Federal a condenação de 3 executivos da Câmara Correia em crimes relacionados à Lava Jato. A denúncia requereu o perdimento do produto e proveito dos crimes no valor de 50,8 milhões de reais e o pagamento de 343 milhões de reais em multas equivalentes a 3% obtido pela empreiteira em contratos e aditivos de obras da Petrobras. No documento de 152 páginas, os procuradores da República mencionaram o voto da ministra Rosa Weber do STF durante o julgamento do Mensalão, abre aspas. Mal comparando nos crimes de guerra, punem-se em geral os generais estrategistas que desde seus gabinetes planejam os ataques e não simples soldados que os executam, sempre dominados pela subserviência da inerente subordinação, fecha aspas. A Polícia Federal prendeu os presidentes da Odebrecht, Marcelo Bahia Odebrecht, e da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, os cabeças das duas maiores construtoras do país. Dia histórico aquele 19 de junho de 2015. Ambos receberam voz de prisão em suas residências em São Paulo. Na ocasião, o juiz Sérgio Moro determinou as prisões de outras 10 pessoas, incluindo operadores de propina investigados pela Lava Jato. Os 2 empresários e 8 executivos presos tiveram 20 milhões de reais bloqueados. Da Odebrecht foram para a cadeia ainda Alexandrino Alencar, Mas Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, César Ramos Rocha, João Antônio Bernardi Filho e Cristina Maria da Silva Jorge, da Andrade Gutierrez, Elton de Azevedo Júnior, Antônio Pedro Campelo de Souza, Paulo Roberto Dalmaso e Flávio Lúcio Magalhães. Ao ser preso, Alexandrino Alencar, o amigo de Lula, recebeu permissão para fazer 3 telefonemas. Ligou a advogados e para Marta, funcionária do Instituto Lula. Conforme o presidente da entidade, Paulo Okamoto, Alexandrino Alencar confundiu-se na hora de fazer a ligação. Se ele tivesse que ligar para alguém no Instituto, ligaria para mim. Ele tem o meu número. Os presos responderiam por formação de cartel, fraude à licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O suíço Bernardo Schiller
Freiburgaus, suspeito de engendrar operações financeiras para pagar propinas ao Odebrecht no exterior, deixaram o Brasil. Consideraram-no foragido. Ele controlaria a Diagonal Investimentos e representaria de forma informal 4 bancos de investimentos do Rio de Janeiro: PBK Private Bank, PicTech e as faces suíças do HSBC e do Royal Bank of Canada. Para os investigadores, Bernardo Freiburgaus montava operações que escoavam o dinheiro captado de clientes à empresa da fachada em paraísos fiscais. No final das transações, carreava os recursos para contas na Suíça. Rogério Araújo, executivo da Odebrecht, teria apresentado Paulo Roberto Costa e Pedro Barusco ao dono da Diagonal Investimentos. Segundo a delação premiada de Paulinho, Freiburgaus abriu os offshores Cygnus Assets, Kinos Services e Sago Holding, e contas dos bancos suíços PBK e HSBC para pagamento de propina da Odebrecht. O suíço era procurador das contas e suas ações dificultavam o rastreamento das somas. O procedimento foi o mesmo com Pedro Barusco. Mesmo após a prisão de Paulinho, o operador suíço providenciaria a remessa de 2 milhões de dólares para contas no PBK. Bernardo Freiburgaus teria viabilizado a transferência de 815 mil dólares da Odebrecht para uma conta de Renato Duque. Dados do Principado de Mônaco revelaram depósitos da construtora International Del Sur, com sede no Panamá, originárias da conta do Credit Corp Bank. O destino foi uma conta de Duque no banco Julius Baer. Política marrom da empresa. Cálculos do Ministério Público indicaram que a Odebrecht distribuiu 510 milhões de reais em propina. Andrade Gutierrez, 200 milhões de reais. De Sérgio Moro, abre aspas. Pelas provas até o momento colhidas, a Odebrecht pagaria propina de forma mais sofisticada do que as demais empreiteiras, especialmente mediante depósitos em contas secretas do exterior, fecha aspas. A prisão de Marcelo Bahia Odebrecht teve repercussão internacional. Atribuía-se a ele uma fortuna pessoal de 15 bilhões de reais, o que o colocava na lista dos 10 mais ricos do Brasil. Entre os motivos elencados para a prisão estava uma troca de e-mails com referência ao sobrepreço de 20 mil dólares a 25 mil dólares diários no contrato de navio sonda para explorar o pré-sal. A mensagem eletrônica foi enviada a executivos da empreiteira por Roberto Prisco Ramos em 2011. Na época, ele deixava a petroquímica Braskem, controlada pela Odebrecht, e assumia cargo na Odebrecht Óleo e Gás com vista a alugar sondas da Petrobras. No e-mail em que apresentava a solução de 20 mil dólares a 25 mil dólares de sobrepreço, Roberto Prisco Ramos manifestaria preocupação com a reação de possíveis concorrentes. Acho que temos que pensar bem como envolver a UTC e a OAS para que eles não venham a se tornar futuros concorrentes na área de afretamento e operação de sondas, fecha aspas. O juiz Sérgio Moro afirmou que a corrupção era política da empresa para justificar o pedido de prisão do presidente da Odebrecht. Conforme os procuradores responsáveis pelas investigações, Marcelo Bahia Odebrecht e Otávio Marques de Azevedo tinham domínio de tudo o que acontecia e, portanto, comandavam os pagamentos de propina no esquema de Petrobras. Do delegado federal Igor Romário de Paula, abre aspas, apareceram indícios concretos, não só depoimentos, mas documentos comprovando que em algum momento eles participaram de negociações que levaram à formação de cartel e ao direcionamento de licitações, fecha aspas. Conforme o Ministério Público Federal, houve pagamentos da Odebrecht à construtora International Del Sur. De lá saíram valores que engordaram contas de beneficiários do esquema. A offshore Haley, sediada no Uruguai, teria sido usada pela Odebrecht. A empreiteira também era acusada de repassar comissões em obras na usina hidrelétrica do Belo Monte, no Paraná. Já Andrade Gutierrez usaria uma subsidiária em Angola, a Zagop, para injetar 1 milhão de dólares na empresa do lobista Mário Góes na Suíça em 2008. O dinheiro seria repassado a Pedro Barusco. Delator, ele apontou 9 contratos em que a empreiteira pagou comissões indevidas. Entre as provas relacionadas aos contratos suspeitos de consultoria entre Andrade Gutierrez e Mário Góes, usados para entregar propina a funcionários da petroleiros e agentes públicos. Sérgio Moro indicou o pagamento de 1,2 milhão de reais a Fernando Falcão Soares, o Fernando Baiano, tido como operador do PMDB no esquema. Era um repasse de suborno da Andrade Gutierrez envolvidos no esquema. O dinheiro foi descoberto na Técnica Planejamento e Gestão e Negócio, controlada por Baiano. Em operação suspeita, o operador teria transferido 500 mil reais ao Otávio Marcos de Azevedo pela compra de uma lancha. Segundo os investigadores, havia provas documentais de pagamento de 17,2 milhões de reais em propinas pelas duas construtoras. Juntas, elas mantinham 29,1 bilhões de reais em contratos com a Petrobras. Juntas, elas doaram 142 milhões de reais a partidos políticos nas eleições de 2014. Documentos indicavam que a construtora International Del Sur fizera pelo menos 5 depósitos em contas secretas de Paulo Roberto Costa. Como se sabe, o ex-diretor de abastecimento confessou o recebimento de 23 milhões de dólares da Odebrecht depositados na Suíça. No total que embolsara da empreiteira alcançaria 31,5 milhões de dólares. Laudo da Polícia Federal constatou o pagamento de 1 milhão de dólares a Pedro Barusco, procedente da conta do Union des Banques Suisses AG, UBS AG, em nome da construtora International Del Sur. Outros 2 depósitos da offshore engordaram conta de Renato Duque no Julius Baer de Mônaco. A subsidiária do Brasil da Haley, por sua vez, era ligada a João Antônio Bernardi Filho, presente 19 de junho. A empresa foi apontada como responsável pela compra de obras de arte de Renato Duque no valor de 499 mil reais,
conforme notas fiscais apreendidas na casa do ex-diretor. A Rede do Brasil também vendeu 2 salas comerciais no Rio de Janeiro por R$ 770 mil à D3TM Consultoria e participações de Renato Duque. Rogério Araújo, um dos presos da Odebrecht, teve e-mail interceptado pela Polícia Federal. A mensagem evidenciaria ingerência política em assuntos da Petrobras por parte do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, no segundo governo do ex-presidente Lula. O e-mail encaminhado em 2007 a 4 executivos da Odebrecht tratava de uma possível parceria entre Odebrecht, Mitsui e o terceiro contrato mais caro do complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Valia 3,8 bilhões de dólares. A mensagem cita a CNO Construtora Norberto Odebrecht, Petrobras, Paraná, numa referência a Paulo Roberto Costa, diretor de abastecimento, ou talvez a Roberto Prisco Ramos, executivo do grupo Odebrecht. MITIG, ao mencionar a empresa Mitsui, e Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, empresário próximo de Sérgio Cabral. Petrobras Paraná vai conversar com o governador sobre esse novo arranjo com a participação da CNO. É importante Sérgio Cabral ratificar e também definiu o seu interlocutor nesse assunto, que atualmente junta a Petrobras e Mitig, é o Eduardo Eugênio. A articulação funcionou e a Odebrecht foi incorporada ao contrato bilionário do complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Diretor da Techint Engenharia, Ricardo Ourique Marques, relatou à Polícia Federal que se reuniu com Wilson Carlos Cordeiro Carvalho, secretário do governador Sérgio Cabral. O encontro deu-se no hotel em Ipanema, no Rio, no início de 2010. Sérgio Cabral era candidato à reeleição. Paulo Roberto Costa estava junto e pediu dinheiro a Ricardo Ourique Marques. Argumentou que a Techint precisava retribuir o esforço de Sérgio Cabral para implantar o complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Preso transtornado, tensão no PT. Bilhete de Marcelo Bahia Odebrecht deu o que falar. Os escritos após 3 dias de prisão tinham como destino os advogados do empresário. Foram interceptados pela Polícia Federal. A expressão destruir e-mails sondas chamou a atenção. O delegado Eduardo Mauá da Silva alertou o juiz Sérgio Moro sobre a possibilidade de supressão de provas. A ordem de Marcelo Odebrecht poderia relacionar-se ao e-mail que justificou a sua própria prisão já mencionado, no qual se sugeria um sobrepreço de $20 mil a $25 mil nos serviços diários das sondas. Não fazia sentido. Como destruir um e-mail que já havia sido enviado? Transtornado, Marcelo Odebrecht passava o tempo escrevendo bilhetes na carceragem. Saía da cela carregando os papéis que redigia. Um agente comparou sua grafia a hieróglifos. Tal a dificuldade de entendê-la. Em depoimento à Polícia Federal, Paulo Roberto Costa confirmou em 23 de junho de 2015 o esquema de pagamento de $5 milhões anuais por parte da petroquímica Braskem em troca da aquisição da matéria-prima por preços vantajosos da Petrobras. O delator reiterou que o esquema foi intermediado por Alexandrino Alencar. Pendurou de 2006 a 2012. A transcrição do depoimento refere-se a Paulinho. Abre aspas. Um percentual... Vamos continuar. Um percentual desse montante era destinado à sua pessoa, tendo recebido valores junto às suas contas mantidas na Suíça por meio do operador Bernardo Freiburgaus. Fecha aspas. A Polícia Federal anexou aos autos trecho da delação premiada de Rafael Ângulo Lopes, carregador de malas de Alberto Youssef. Tratava de contas bancárias e do recebimento de comprovantes de depósito do esquema Braskem Odebrecht. No depoimento, abre aspas, Youssef levava o número de contas situadas no exterior para Alexandrino e este último providenciava o depósito dos valores nas contas indicadas. Com certeza era um acerto de contrato de propina e de transferência de dinheiro no exterior. Fecha aspas. Os investigadores citaram em laudo pericial pagamentos de propina de $7 milhões por parte da Odebrecht. Identificaram 24 depósitos bancários entre 3 de abril de 2009 e 2 de abril de 2012, cujos beneficiários eram Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Pedro Barusco e Alberto Youssef. O operador teria sido Bernardo Freiburgaus. A maior parte dos valores tinha origem na construtora International do Sul, registrada no Panamá. Tenso com os contornos assumidos pela investigação, Lula reuniu-se com o presidente do PT, Rui Falcão de São Paulo, e determinou que o partido emitisse uma nota em defesa das empreiteiras. A resolução de 25 de junho de 2015 comparava as prisões preventivas sem fundamento a um estado de exceção, como se vigorasse uma ditadura no Brasil. Preocuparam o PT e as consequências para a economia do pré-julgamento de empresas acusadas no âmbito da Operação Lava Jato. É preciso apressar os acordos de leniência que permitiam a recuperação de recursos eventualmente desviados e que não se paralisem obras ou se suspendam investimentos previstos a fim de impedir a quebra de empresas e a continuidade das demissões. Lula reclamava do ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, do PT de São Paulo, que, segundo o ex-presidente, não controlava a Polícia Federal. O que Lula esperava? Que se decretasse o fim das investigações? Ou Lula temia o descontrole emocional de Marcelo Odebrecht? Sérgio Moro era contra a participação das empresas sob investigação em licitações do governo federal. Citou os casos da Odebrecht e da Andrade Gutierrez, as maiores do país. Ambas se recusavam a assumir responsabilidades e, consequentemente, a indenizar os prejuízos. Novas contratações significariam, na prática, estímulo à reiteração das práticas corruptas, colocando as empresas acima da lei.
O jurista Modesto Carvalhosa atacou o conluio entre CGU, a Controladoria Geral da União, AGU, Advocacia Geral da União e Ministério da Justiça, com a finalidade de garantir novos contratos federais a empresas investigadas pela Lava Jato, sem penalidades ou sanções. Abre aspas. O objetivo dessa prevaricação concertada entre os três órgãos do Executivo é não permitir a declaração de inidoneidade dessas empresas corruptas, pois se tal ocorresse, estaria quebrado o esquema político que sustenta o partido hegemônico e suas alianças partidárias. Fecha aspas. Estudioso dos efeitos dos corruptos e corruptores sobre a administração pública, Modesto Carvalhosa defendeu que empresas envolvidas no Petrolão ficassem impedidas de participar de licitações, abre aspas. É a pessoa jurídica que promove a corrupção. Portanto, a empresa deve ser punida tanto quanto o executivo que ordena o pagamento de propina, fecha aspas. Em entrevista ao repórter Bernardo Melo Franco, da Folha de São Paulo, o ex-deputado Roberto Jefferson, do PTP do Rio de Janeiro, delator do Mensalão, apontou para as empresas do governo, abre aspas. Infelizmente, as estatais são braços partidários. As empresas públicas ainda funcionam no financiamento dos partidos. O cara briga para fazer diretor da Petrobras. É para fazer obra positiva a favor do povo? Não existe isso. Fecha aspas. Roberto Jefferson falou das empreiteiras e do financiamento das eleições. Abre aspas. Quem financia a campanha no Brasil são as empresas que têm grandes contratos com BNDES, Banco do Brasil, Petrobras. Eu acho uma graça isso. Temos que acabar com o financiamento privado. Não tem financiamento privado, é estatal. Os empreiteiros não são privados, são braços das estatais. Diz ele. Capítulo 30. Desfile de modelos. O Ministério Público denuncia uma fileira de corruptos e pede que Camargo Corrêa devolva 1,2 bilhão de reais. O Ministério Público Federal usou a teoria do domínio do fato da Lei de Organizações Criminosas de 2013 para denunciar a cúpula da Camargo Corrêa. Segundo os procuradores, a responsabilidade pelo delito deve recair sobre quem está no topo da cadeia do comando, mesmo que não tenha pessoalmente praticado o crime. Além de obrigada a ressarcir 393 milhões de reais a Petrobras, por conta do dinheiro desviado para pagamento de propina, a construtora era alvo de processo civil. Se condenada por danos materiais, morais e multa, pagaria mais 845 milhões de reais, total 1,2 bilhão de reais. A Camargo Corrêa passou 67 milhões de reais às empresas Piemonte e Treviso, de Júlio Camargo. As firmas não prestavam serviços e, conforme as investigações, repassaram a quantia na forma de comissões a beneficiários do esquema fraudulento na Petrobras. Em doações oficiais, a construtora contribuiu, entre outros, para as candidaturas dos senadores Mata Suplicy, do PT de São Paulo, e Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul. Ela recebeu 2,5 milhões de reais, ele 500 mil reais. Os investigadores da Lava Jato decretaram doações do próprio Júlio Camargo aos dois candidatos. Suas empresas deram 200 mil reais a Delcídio Amaral e 100 mil reais a Mata Suplicy. A Camargo Corrêa informou a Justiça Federal não ter encontrado nos arquivos da empresa relatórios que comprovassem serviço da JD Assessoria e Consultoria de José Dirceu, do PT de São Paulo. O ex-ministro recebeu 886 mil reais da empreiteira entre 2010 e 2011. Disseram que prestou consultorias em Portugal e na Venezuela, e seu advogado Roberto Podval explicou não existirem documentos a respeito, porque esse tipo de consultoria não tem um trabalho físico como um relatório a ser apresentado. De Podval, é um tipo de aconselhamento. Em depoimento da delação premiada, Dalton dos Santos Avancini, ex-presidente da Camargo Corrêa, relatou que Eduardo Campos, do PSB, então governador de Pernambuco, recebeu 8,7 milhões de reais de Caixa 2 para sua reeleição em 2010. O dinheiro saiu do caixa da empreiteira por meio de um contrato fictício com a Master Terraplanagem, simulando obras na refinaria Abreu e Lima. Dalton Avancini apontou que Ademar Palocci, ou Palocinho, irmão do ex-ministro Antônio Palocci, do PT de São Paulo, era suspeito de receber propina da Eletronorte e confessou o pagamento de 20 milhões de reais em troca de obras na usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. O dinheiro beneficiou políticos do PMDB e agentes públicos da estatal, onde Palocinho trabalhava. Os 20 milhões de reais representavam 1% da fatia de 15% que a Camargo Corrêa arrecadava nas obras. A quantia deveria ser paga ao longo do empreendimento. Do depoimento de Dalton Avancini, abre aspas, quando do ingresso da Camargo, Odebrecht e Andrade Gutierrez nesse consórcio, segundo informado por Luiz Carlos Martins, então diretor da área de energia da Camargo, houve um compromisso de que haveria uma contribuição na ordem de 1% do valor do empreendimento para o PMDB, fecha aspas. Autoridades da Suíça relataram transferências de 675 mil dólares naquele país a contas de Nestor Severo, ex-diretor internacional da Petrobras. Relacionaram 300 mil dólares como provável propina do esquema. O dinheiro foi repassado em 2009, no período em que Severo já era diretor da BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras. O repasse suspeito originou-se na Contex Indústria e Comércio, fornecedora da Petrobras e fabricante de câmeras e equipamentos de vigilância. Empresa de Alexandre Amaral de Moura, Nestor Severo mantinha duas contas no banco suíço Heritage, em nome de offshores do Panamá e em Belize.
Paulo Roberto Costa igualmente recebeu $340 mil em contas na Suíça do dono da Contex. Severo foi preso, mas os problemas da BR Distribuidora prosseguiriam. Em meados de junho de 2015, mais de um ano após a deflagração da Lava Jato, a presidente Dilma Rousseff discutia com o presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, a substituição do presidente da subsidiária, José Lima de Andrade Neto. Tratava-se de uma nomeação suspeita atribuída ao senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, e a parlamentares do PMDB de Minas Gerais. A BR Distribuidora tinha cerca de 7 mil postos de combustível em todo o país. Seu balanço contábil reconheceu o pagamento de R$ 23 milhões de propina em contratos suspeitos. Na Transpetro, outra subsidiária, a corrupção engoliu R$ 256,6 milhões em subornos. Somados aos R$ 6,2 bilhões admitidos no balanço da Petrobras, chegava-se a quase R$ 6,5 bilhões desviados em maracutais na estatal. No início da era Lula, a Transpetro recebeu a tarefa de modernizar a indústria naval com 49 novos navios petroleiros e 20 novos comboios hidroviários. Após mais de 10 anos, apenas 8 embarcações entregues. No balanço de 29 de abril de 2015, a Transpetro reconheceu R$ 8,8 bilhões encontrados com 27 empresas suspeitas de envolvimento em cartel e corrupção, de 2004 a 2012. Abocanharam comissões, partidos políticos em exercício e outros agentes políticos empregados de empreiteiras e fornecedores, além de ex-empregados do sistema Petrobras. Vendaval de imóveis. Sindicância interna da Petrobras detectou, 115 aditivos em 11 contratos ligados a obras na refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo. Juntos, elevaram em 1,3 bilhão de reais os gastos previstos. Entre os problemas, 600 milhões de reais em adiantamentos a Andrade Gutierrez entre 2005 e 2014. Eram pagamentos de etapa das obras que, na época, sequer começaram. Outra suspeita recaiu sobre o consórcio CMMS, formado pela Mendes Júnior, MPE e Ceto Óleo e Gás. O negócio, em 2007, estabeleceu a construção de uma unidade de 696 milhões de reais na refinaria de Paulínia. Torraram R$ 1 bilhão. Em troca dos contratos, duas empresas de fachada teriam repassado propina às diretorias de serviço de abastecimento. O Ministério Público Federal requereu à Justiça a condenação da cúpula da OAS. A empreiteira deveria devolver 29,2 milhões de reais. Tratava-se de propina injetada no esquema de contrapartida a contratos e aditivos firmados com a Petrobras entre 2013 e 2014. A Força-Tarefa da Lava Jato denunciou por organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa o presidente da OAS, José Aldemar Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro, e os executivos Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Fernando Augusto Stremel Andrade, Matheus Coutinho de Sá Oliveira e José Ricardo Nogueira Bregrioli. Tinha muito mais. Os procuradores pediram que o comando da OAS fosse condenado a indenizar a Petrobras em outros 211,8 milhões de reais. O valor equivalia a 3% dos contratos com participação da empreiteira nos quais houve corrupção a pagamentos de suborno. Punição semelhante foi solicitada aos executivos da Mendes Júnior. O Ministério Público Federal requereu a devolução de 30,3 milhões de reais, além da indenização de 207,2 milhões de reais, conforme os procuradores Sérgio Mendes, Rogério Cunha, Ângelo Mendes, Alberto Vilaça e José Cruvinel formaram uma organização criminosa que praticou 53 crimes de corrupção ativa e conduziu 11 operações de lavagem de dinheiro. Investigadores da Lava Jato suspeitaram do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Em 2013, um ano antes da campanha que o elegeu, ocupava o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Teria enviado ao Rio de Janeiro um emissário conhecido como Benê para pedir dinheiro à Engevix, uma das empresas metidas no Petrolão. Benedito Rodrigues de Oliveira, o Bené, dono da Gráfica Brasil, foi fornecedor da campanha de Fernando Pimentel em 2014. Era investigado em esquema de lavagem de dinheiro, do qual teria participado a primeira-dama de Minas, Carolina de Oliveira. Bené chegou a ser presa ao desembarcar em Brasília com 113 mil reais em dinheiro vivo. Suspeitava-se que Carolina de Oliveira mantinha sociedade oculta na Pepper Comunicação Interativa. A empresa fez repasse de 98 mil reais à LSI Solução em serviços empresariais, ligada ao ex-deputado André Vargas do PT do Paraná e a seus irmãos, todos investigados por corrupção. O mesmo modus operandi, supostamente usado pelo deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, para chantagear a Mitsui em 2011, teria ocorrido 2 anos antes, em outra situação. A mesma deputada Solange Almeida, do PMDB do Rio de Janeiro, suspeita de envolvimento no caso da Mitsui, apresentaria requerimento à Câmara dos Deputados, Ela agiria no interesse do operador Lúcio Bolonha Funaro. Solange Almeida era suspeita de solicitar o depoimento de Milton Charrin, presidente da Charrin Engenharia, para obter vantagem no episódio do rompimento da barragem de uma hidrelétrica em Rondônia. Lúcio Funaro representaria interesse da Sebel, Centrais Elétricas de Belém, e da multinacional Galway, que tratavam uma disputa com a Charrin em torno dos prejuízos de 100 milhões de reais em Rondônia. Eduardo Cunha garantiu que não mantinha negócio com Lúcio Funaro, aliás. Eu não o vejo há muito tempo.
Conheço, sei quem é, já estive com ele algumas vezes, mas não tenho relacionamento cotidiano com ele, fecha aspas. Outro enrolado era Renato Duque. O repórter Mário César Carvalho, da Folha de São Paulo, descobriu que a offshore Hayley do Uruguai, controlada pelo ex-diretor de serviço da Petrobras, compraram 11 imóveis no Rio de Janeiro e em São Paulo, cujos valores comerciais somavam 11,6 milhões de reais. O dinheiro teria origem no esquema fraudulento da Petrobras. Entre os imóveis estavam apartamentos de 4,5 milhões de reais no bairro Nobre do Campo Belo, em São Paulo, e 5 salas comerciais em 2 edifícios na Barra da Tijuca, no Rio, avaliadas em 3,6 milhões de reais. Representava Hayley no Brasil o engenheiro João Antônio Bernardi, ex-executivo da Odebrecht, que se transferiu para a italiana Saipem. A multinacional possuía contratos de 1 bilhão de reais com a Petrobras. Enquanto Duque ocupava a direção de serviços em 2011, a Saipem fechou negócio para construir os gasodutos submarinos Guaraná Lula e Lula NE na Bacia de Santos, pelos quais a Petrobras pagou 437,5 milhões de reais. Levantamento do Tribunal de Contas da União em 13 empreendimentos da Petrobras apontou sobrepreços e má gestão. As perdas alcançaram 36,4 bilhões de reais, segundo cálculos de junho de 2015. Só o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro foi responsável por 33,4 bilhões de reais em prejuízos. Licitações eram lançadas sem projetos. Iniciados os serviços, as empreiteiras tratavam de obter reajustes indevidos. Na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, as perdas chegaram a 1,6 bilhão de reais. Custos suspeitos beneficiaram a Camargo Correia, OAS e Odebrecht. Totalizariam 368 milhões de reais. Na refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná, os prejuízos somaram 1,4 bilhão de reais. Apenas um dos contratos sofreu sobrepreço de 633 milhões de reais. O Banco Safra acabou na roda. A Lava Jato investigou um crime financeiro envolvendo a renegociação de dívidas de 10,4 milhões de reais da empresa de turismo Marsans. Alberto Youssef a adquiriu em 2011. O negócio daria guarida às operações de lavagem de dinheiro engendradas pelo doleiro. A negligência ou a omissão dolosa do banco teria se dado quando o Safra avalizou a compra de Marsans, que estava endividada. Youssef ofereceu como garantia um hotel na Bahia comprado com dinheiro de atividades criminosas. Parte do acordo de delação, o doleiro entregou o hotel à justiça. Capítulo 31. Tulipa e Caneco no Pichuleco. Ricardo Pessoa confessou doações de 7,5 milhões à campanha de Dilma Rousseff. Os depoimentos da delação premiada de Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia, mexeram com o país. Ele confessou que injetou 7,5 milhões de reais na reeleição de Dilma Rousseff, mas o fez por temer prejuízo aos negócios caso se negasse a doar o dinheiro. Colocou-se como vítima de chantagem na campanha de 2014, mas, para a reeleição de Lula em 2006, a UTC repassou 2,4 milhões de reais em Caixa 2. Dinheiro sujo. Outra revelação, um dos principais conselheiros de Dilma Rousseff, Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, ministro da Casa Civil, foi agraciado com dinheiro desviado da Petrobras. Na reforma ministerial, Mercadante acabou rebaixado a ministro da Educação, rebaixado entre aspas, cargo que já ocuparam no primeiro governo de Dilma Rousseff. O acordo de Ricardo Pessoa com a Justiça recebeu homologação do Supremo Tribunal Federal em 25 de junho de 2015. Ao todo, o empresário reconheceu o repasse de 64,6 milhões de reais a políticos de vários partidos, valores repassados oficialmente ou na forma de propina. Na prática, porém, os pagamentos funcionavam como uma contrapartida que garantia os contratos assinados pela UTC, principalmente em âmbito da Petrobras. As duas maiores entregas, senador Fernando Collor, do PTB da Alagoas, 20 milhões de reais, e João Vacari Neto, tesoureiro do PT, 15 milhões de reais. Demais repasses em ordem de grandeza, senador Gil Argelo, do PTB do Distrito Federal, 5 milhões. Ex-ministro José Disseu, do PT de São Paulo, 3,1 milhões. Prefeito Fernando Haddad, do PT de São Paulo, 2,4 milhões. Senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, 2 milhões. Senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, 1 milhão. Presidente da Transpetro, Sérgio Machado, 1 milhão. Governador Renan Filho, do PMDB do Alagoas, 1 milhão. Deputado Arthur de Lira, do PP da Alagoas, 1 milhão. Deputado José de Felipe Júnior, do PT de São Paulo, 750 mil. Senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, 500 mil. Deputado Paulinho da Força, do SD de São Paulo, 500 mil. Senador Benedito de Lira, do PP da Alagoas, 400 mil. Deputado Eduardo da Fonte, do PP do Pernambuco, 300 mil. Senador Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, 250 mil. Deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, 200 mil. Ex-deputado Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo, 200 mil. E deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, 150 mil reais. Em 5 dias de depoimento à Força Tarefa da Lava Jato, Ricardo Pessoa relatou como ganhou influência e fez a engrenagem andar. Listou as medidas que tomou para fazer a UTC crescer nos governos Lula e Dilma Rousseff. A empresa tornou-se uma das maiores construtoras do país. Não foi difícil, bastou entrar no jogo dos achaques e das chantagens. Ricardo Pessoa expôs os métodos de Edinho Silva, do PT de São Paulo, tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff, nomeado depois ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, abre aspas. O Edinho me disse, você tem obras da Petrobras e tem aditivos, não pode só contribuir com isso, tem que contribuir com mais, eu estou precisando, fecha aspas. Durante a conversa, Edinho Silva teria sido incisivo na investida.
verbalizaria assim o achaque ao dono da UTC. O senhor quer continuar tendo contratos com a Petrobras? Conforme Ricardo Pessoa, as transferências dos 7,5 milhões de reais à campanha de Dilma Rousseff em 2014 foram combinadas com Manuel de Araújo Sobrinho, um preposto de Edinho Silva. Depois, Sobrinho ocupou o cargo na mesma Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. No caso dos 2,4 milhões de reais em dinheiro vivo para Lula em 2006, Ricardo Pessoa fez o acerto com o tesoureiro da campanha, deputado José de Filipe Júnior, PT de São Paulo, um ex-prefeito de Diadema de São Paulo, nomeado depois secretário de Saúde do prefeito de Fernando Haddad, prefeito Fernando Haddad do PT, por influência de Lula. Segundo a delação do dono da UTC, Valmir Pinheiro, executivo da construtora, tratou da entrega do dinheiro no comitê eleitoral de Lula. Os detalhes foram reportados pela revista Veja. Para garantir o sigilo das operações, o emissário com dinheiro chegava no quartel-general do PT e dava a senha, tulipa. Se ouvisse caneco, como resposta, o caminho estava livre para entregar o dinheiro sujo na sala de José de Filipe Júnior. A contribuição à campanha de Lula em 2006 veio de depósitos bancários na Suíça, onde guardavam valores a UTC, IESA, Camargo Corrêa e Queiroz Galvão. Todas mantinham contratos milionários com a Petrobras para construir as plataformas de petróleo P53, P55 e P63, de Ricardo Pessoa, abre aspas. Bastava a empresa assinar um novo contrato com a Petrobras que o Vacari aparecia para lembrar como fica o nosso entendimento político, fecha aspas. João Vacari Neto usava o termo pichuleco para falar de propina. O termo virou anedota nacional, batizou um boneco de Lula vestido de presidiário. O tesoureiro gostava de embolsar grana aos sábados pela manhã na sede da UTC. Evitava chamar a atenção. Chegava em automóvel de luxo, mas preocupado em não falar para não ser gravado. Escrevia valores que pretendia levar num pedaço de papel. Acondicionava o dinheiro numa mochila preta, sempre atento ao que acontecia ao seu redor. Sumia com as evidências do depoimento de Ricardo Pessoa. Vacari picotava a anotação e distribuía os pedaços em lixos diferentes. Sem ter como explicar a enxurrada de denúncias envolvendo o PT, no Petrolão, Lula e Dilma adotaram a estratégia de denunciar o que chamavam de vazamentos seletivos. Segundo eles, tudo era feito para prejudicar o partido. Em vez de entrar no mérito das acusações e dar respostas claras e objetivas à sociedade, politizavam. Como todos os citados por Ricardo Pessoa, o prefeito Fernando Haddad saiu-se com a conversa de que as contas de sua campanha em 2012 foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Fugiu do assunto, pois os 2,4 milhões de reais teriam origem nos desvios da Petrobras. Sutilezas de Pidões. Os políticos eram elegantes no trato com Ricardo Pessoa, conversas indiretas. O delator exemplificou, no encontro mantido com o senador Renan Calheiros, do PMDB da Alagoas, em 2014, o presidente do Senado ostentou seus conhecimentos sobre assuntos econômicos e políticos. De repente, como quem não queria nada, mencionou as obras na usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro. Perguntou como estava a concorrência. A UTC, obviamente, tinha interesse nos contratos. O recado estava dado. Forma sutil de pedir dinheiro. O empresário contribuiu com R$1 milhão para a campanha de Renan Filho, do PMDB de Alagoas, ao governo de Alagoas. Ricardo Pessoa explicou que os R$20 milhões a Fernando Collor acertaram o negócio da UTC com a BR Distribuidora, onde o senador nomeara José Zones como diretor de operações e logística. Quem intermediou foi Pedro Paulo Leoni Ramos, o PP, ex-ministro de Collor. Ofereceu R$650 milhões em contratos com a subsidiária da Petrobras. Negócio fechado. Os pagamentos começaram em dezembro de 2010 e se estenderam até julho de 2012. Um sinal de R$2 milhões, mais 20 parcelas de R$900 mil cada. Não entrou na lista dos beneficiários dos 64,6 milhões de Ricardo Pessoa o acordo com o advogado Tiago Cedras, filho de Haroldo Cedras, presidente do Tribunal de Contas da União. Em troca de informações de inteligência do TCU, o empreiteiro pagava R$50 mil mensais a Tiago Cedras. Cedras ou Cedras, sei lá que merda de nome é esse. Dava um mensalão para ter conhecimento antecipado sobre ações que fiscalizavam o TC. Ganhava tempo. Podia corromper quem estivesse na frente bloqueando auditorias. Tornava inócuas as medidas engendradas do tribunal. Ficava livre de transtornos. Não foi só. Ricardo Pessoa relatou que pagou um extra de R$1 milhão a Tiago Cedras, sei lá. Dinheiro vivo em troca de lobby em defesa da UTC no processo ligado às obras da usina nuclear de Angra 3. Planilha do empreiteiro entregue aos investigadores da Lava Jato relacionava 25 pagamentos a Tiago Cedras, o Cedras, não sei. Ricardo Pessoa informou que Luciano Araújo, suposto tesoureiro do Partido Solidariedade, retirava valores em nome do filho do presidente do TCU. A Eletronuclear contratou a UTC, Norberto Debrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa para executar obras na usina nuclear de Angra 3. Total de 3,2 bilhões de reais. O relator do caso no TCU foi o ministro Raimundo Carreiro, vice-presidente do tribunal. No começo criaram diversas dificuldades para a aprovação das obras. Alegaram sobrepreços e falta de competitividade. Técnicos propuseram a suspensão da licitação.
No final, Raimundo Carreiro mudou seu entendimento e autorizou as obras, conforme a pretensão da UTC. Segundo Ricardo Pessoa, Tiago Cedras, o Cedras mantinha acesso direto a Raimundo Carreiro e a técnicos do TCU. Resolveu o problema. Quanto às doações a Aloysio Mercadante do PT de São Paulo, o petista disse que recebeu R$500 mil, mas de forma legal. Admitiu um encontro com Ricardo Pessoa antes de disputar e perder a eleição para governador de São Paulo em 2010. De Aloysio Mercadante, abre aspas, houve uma reunião da minha casa. Ele revelou que poderia contribuir para a minha campanha e eu agradeci, fecha aspas. As doações de Ricardo Pessoa contemplaram 2 deputados com influência junto a sindicatos de trabalhadores. O objetivo era evitar greves nas obras da UTC. Luiz Sérgio, PT do Rio de Janeiro, ex-ministro de Dilma Rousseff. Vamos voltar. As doações de Ricardo Pessoa contemplaram 2 deputados com influência junto a sindicatos de trabalhadores. O objetivo era evitar greves nas obras da UTC. Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, ex-ministro de Dilma Rousseff e ex-prefeito de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, possuía a vantagem de ser ouvido pelos dirigentes da Central Única dos Trabalhadores na área da usina nuclear de Angra 3, a CUT, no litoral fluminense, e de ser relator da CPI na Petrobras. Já Paulinho da Força, do SD de São Paulo, era o poderoso ex-presidente da Força Sindical. A Constran, braço da UTC, fora contratada nas obras da usina hidrelétrica de São Manuel, na divisa entre Pará e Mato Grosso. Os sindicatos da região vinham a ser associados da Força Sindical, como Ricardo Pessoa não queria paralisações que prejudicassem os serviços, pagou R$500 mil. No caso dos R$5 milhões ao senador Gin Argelo, do PTB do Distrito Federal, Ricardo Pessoa afirmou que o dinheiro serviu para enterrar a CPI da Petrobras em 2014. O Arceta garantiu que o empresário não fosse convocado a depor. Gin Argelo influenciaria o presidente da comissão, o senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, e o relator, deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul. O dono da UTC encontrou-se 2 vezes com Gin Argelo na residência do senador no Lago Sul, em Brasília. Como se sabe, Ricardo Pessoa e outros empreiteiros não foram chamados a depor e a CPI acabou sem revelações importantes. Os R$5 milhões teriam calado a boca dos 4 partidos políticos, PR, DEM, PMN e PRTB. Vital do Rego tornou-se ministro do TCU, aliás. O ovo ou a galinha? Em depoimento à Justiça Federal no Paraná, em 30 de junho de 2015, Pedro Barusco afirmou que recebia bilhetes de João Vacari Neto entregues por Renato Duque, seu superior na diretoria de serviço da Petrobras. O tesoureiro do PT solicitava dados sobre obras, aditivos, pagamentos das empreiteiras e informações acerca de novas licitações abertas na estatal. Vacari atuava como emissário e transmitia queixas das contratadas pela Petrobras, fazia reuniões em hotéis de luxo no Rio e em São Paulo, protestava que empresas demoravam a repassar comissões, do delator, abre aspas. Às vezes ele falava que uma empresa estava reclamando que não conseguia receber, que tinha aditivo que não saía, fecha aspas. Pedro Barusco tomou conhecimento do esquema de desvios à medida que ganhou a confiança do Renato Duque. Para ele, a corrupção era endêmica, impossível saber se a origem estava na propina oferecida por empresários ou exigência de dinheiro de funcionários da petroleira. Em suas palavras, abre aspas, foi acontecendo dos dois lados. Um oferece, o outro recebe. Quando a gente vê, está no meio, fecha aspas. O delator mencionou contratos no complexo petroquímico do Rio de Janeiro e na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Diz que o cartão das empreiteiras aumentava em quase 20% o preço das obras. Os executivos mantinham o status quo, segundo Pedro Barusco, abre aspas. Acho que as empresas julgavam que aquela situação era boa, era favorável para elas, fecha aspas. O lobista Júlio Camargo prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro no mesmo 30 de junho de 2015. Confessou doações ao PT solicitadas por Vacari. Tinha a intenção de ficar bem com o partido, em seu português ruim, abre aspas. O Dr. Vacari me procurou nos anos de 2008, 2010 e 2012, dizendo que precisava de doações, como todo partido precisa, e se eu podia ajudar e cooperar. E evidentemente era o interesse meu que obtinha sucesso com os contratos de estar evidente favorável ao poder, fecha aspas. O procurador Roberto Pozobon pediu a Júlio Camargo que explicasse melhor do delator, abre aspas. O PT era e é o partido do governo, e o partido que nomeava então seus diretores na Petrobras, ou então, quando era indicado por outros partidos, o PT no final, ou a presidente da República, tinha que aprovar esses nomes. Então, evidentemente, fazia parte de um lobby, você está bem com o partido, fecha aspas. As ameaças ficavam implícitas. Havia pressão por dinheiro, extorsão. Júlio Camargo entregava somas no exterior por meio de depósitos em contas de empresas offshore ou repassava em reais no Rio e em São Paulo. Ele falou dos encontros que acertavam o esquema de corrupção, abre aspas. As reuniões eram presenciais e basicamente feitas em restaurantes, 1 ou 2 vezes na própria Petrobras. Tudo acertado de maneira bastante amistosa, fecha aspas. O delator explicou que João Vacari Neto e Renato Duque simularam 2 contratos entre as 2 empresas do grupo Settle e a editora gráfica Atitude. Com isso, emitiram 18 notas fiscais e cobriram 22 transferências bancárias. O cerco a José Dirceu, do PT de São Paulo, fechou-se com o acordo de delação premiada do lobista Milton Pascovitch, homologado em 29 de junho de 2015.
Como quase todos os delatores, Milton Pascovitch recebeu autorização de sair da carceragem da Polícia Federal em Curitiba e ir para casa usando tornozeleira eletrônica. O lobista amealhara 28 milhões de reais em 10 anos, quase 50 vezes mais que os 574 mil reais em seu nome no início da era Lula. Responsável por aproximar a Engevix do PT, Milton Pascovitch usou a Jump Engenheiros Associados em seu nome para repassar 1,4 milhões de reais à JD Assessoria e Consultoria de José Dirceu. O petista tornou-se padrinho dos interesses da Engevix na Petrobras. Recebeu propina em troca. Os achaques de Dirceu eram insistentes e, em certa ocasião, como já vimos, Pascovitch deu dinheiro para o petista pagar a reforma de sua casa em Vinhedo, em São Paulo. Milton Pascovitch pôs as mãos em 104 milhões de reais entre 2004 e 2013, sendo 83 milhões de reais oriundos de empreiteiras investigadas no Petrolão. Da Engevix vieram 78 milhões de reais. Uma fortuna para a Jump, que sequer tinha funcionários. Não havia argumentos para refutar a tese de que Milton Pascovitch era dono de empresa de fachada. Ele passou a distribuir dinheiro após a contratação da Engevix para executar obras em Cabiúnas, no Rio de Janeiro, em 2008, durante o segundo governo Lula. Os indícios de uma relação estreita entre José Dirceu e Pascovitch ficaram claros com os 400 mil reais que o lobista deu para o petista pagar parte da sede da JD em Bairro Nobre de São Paulo, e também na parceria em torno de um imóvel de uma das filhas de Dirceu. Conforme Pascovitch, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão de Dirceu, recebia dinheiro do esquema. Percentual da propina ia para Renato Duque, diretor de serviços. Ele o redistribuía dentro do PT. A Jump repassou 800 mil reais a D3TM de Duque. A Petrobras concedeu o crachá a Pascovitch, franqueando seu acesso ao estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, como diretor executivo da Engevix. Em depoimento de Almada da Engevix, relatou que se reuniu com João Vacari Neto e Pascovitch. O lobista procurou em busca de doações ao PT. A Engevix repassou 1,1 bilhão de reais à JD entre 2008 e 2011. Intervenções desastrosas. José Dirceu ingressou com habeas corpus preventivo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 2 de julho de 2015. Pretendia evitar nova ordem de prisão. Após ficar quase um ano no presídio da Papuda, em Brasília, por conta de condenação do escândalo do Mensalão, o ex-ministro cumpria pena em regime domiciliar. Os 6 advogados criminalistas que o defendiam capricharam na peça, abre aspas. Hoje, no crepúsculo de sua vida, já com 70 anos, após ter sido processado, condenado, preso e está cumprindo pena em regime aberto. Tudo sob acompanhamento incansável da imprensa, o paciente vê-se citado e enredado em nova investigação. Agora, porém, sem a perspectiva de viver para ver sua sentença final. Fecha aspas. A justiça rejeitou a medida. Os defensores de José Dirceu entraram com outro habeas corpus preventivo. Mais uma vez, negado. A Polícia Federal prendeu Jorge Luiz Zelada em caráter preventivo em 2 de junho de 2015. Ele comandou a diretoria internacional de 2008 a 2012, após a saída de Nestor Severo no cargo entre 2013 e 2008. A acusação transferiu 7,5 milhões de euros de uma conta na Suíça para outro banco, Julius Baer, no Principado de Mônaco. Jorge Zelada teria agido para impedir o bloqueio da quantia na Suíça. Conforme as investigações, ele mantinha 10,3 milhões de reais de euros, em Mônaco, em nome da offshore Rockfield International. O ex-diretor fazia parte da cota da PMDB, da Petrobras. Outros 3 diretores da Petrobras já tinham sido presos. Nestor Severo, desde maio de 2015. Renato Duque, o titular da diretoria de serviços entre 2013 e 2011, desde março de 2015. Paulo Alberto Costa, o Paulinho, diretor de abastecimento entre 2004 e 2012, foi o único autorizado a voltar para casa em prisão domiciliar. O juiz Sérgio Moro determinou o bloqueio de 20 milhões de reais em nome de Jorge Zelada e de outros 7 milhões de reais do consultor Raul Smith Felipe Júnior, citado por suas ligações com o ex-diretor. Jorge Zelada era suspeito de receber propina pela contratação de um navio sonda pela Petrobras. O consultor fez a ponte entre Zelada e o estaleiro Samsung da Coreia do Sul. Sérgio Moro bloqueou ativos da Z3 Consultoria em Energia de Zelada. Procuradores da República apresentaram petição a Sérgio Moro naquele mesmo 2 de julho. Reforçaram a prisão preventiva de Marcelo Odebrecht, principal executivo da construtora Norberto Odebrecht, a maior do país. Relacionaram 3 empresas offshore usadas para pagamentos de propina. Segundo os investigadores, Intercop Logistic, Trident Intertrading e Client Field Services serviram para Alexandrino Alencar efetuar repasses ilegais da Odebrecht a contas bancárias no exterior, indicadas pelo doleiro Alberto Youssef. Documentos apontavam transferência das 3 empresas a Renato Duque, 1,9 milhão de dólares. Paulo Roberto Costa, 1,7 milhão de dólares. E Pedro Barusco, 1,2 milhão de dólares. Da petição. Abre aspas. As 3 offshores se constituem de um dos instrumentos utilizados pela Odebrecht por meio de seus dirigentes para fazer chegar a propina aos servidores corrompidos da Petrobras. Fecha aspas. A presidente Dilma Rousseff aproveitou a viagem aos Estados Unidos para cumprir a determinação de Lula e atacar as investigações da Lava Jato. Desastre político. Garantiu que sua campanha não embolsou dinheiro de Caixa 2 e, com isso, se colocou na perigosa posição de assumir conhecimento sobre o financiamento eleitoral do PT. Como pôde assegurar que não houve Caixa 2? Cuidou pessoalmente do dinheiro que entrou?
foi responsável pelo caixa de campanha? Mais uma intervenção desastrosa. A presidente criticou as delações premiadas como se não fossem importante instrumento para se descobrir os caminhos da corrupção política. No final, ficou a patacoada de quem na prática atuou para tentar convencer a opinião pública de que os criminosos de um esquema de suborno bilionário, o maior de todos os tempos, se equivaliam aos heróis da Inconfidência Mineira ocorrida no final do século XVIII. Dilma Rousseff discursou em Nova York em 29 de junho de 2015, abre aspas, eu não respeito o delator, até porque estive preso na ditadura militar e sei o que é. Tentaram me transformar numa delatora. A ditadura fazia isso com as pessoas e garanto para vocês que resisti bravamente, fecha aspas. Eram coisas incomparáveis. Dilma Rousseff falava como se não existisse roubalheira na Petrobras. Apenas traidores que não mereciam consideração. Na época da prisão de Dilma Rousseff havia uma ditadura militar assassina, de 64 a 85. A Lava Jato ocorreu em pleno Estado de Direito, com poder judiciário ativo e independente. Ricardo Pessoa trai os companheiros, como Joaquim Silvério dos Reis, na Inconfidência Mineira? O dono da UTC fez uso de regras estabelecidas por lei, sancionada pela própria presidente em 2013. Foi inapropriado comparar a delação premiada, norma do Estado de Direito, às delações obtidas por meio de tortura no regime de exceção. A delação é mecanismo de defesa da sociedade de quem assume os crimes cometidos. Do jornalista Bernardo Melo Franco ao argumentar, no Folha de São Paulo, que o ataque de Dilma Rousseff ao empresário que ajudou a patrocinar sua eleição tentava desviar o cerne da questão, ou seja, a necessidade da presidente da República explicar a origem das doações recebidas por sua campanha suspeita de vínculo com as fraudes da Petrobras. Abre aspas. O discurso afronta a história do Brasil e a inteligência do eleitor. Dilma não é Tiradentes, e o que seus aliados fizeram na Petrobras nada tem a ver com a luta dos inconfidentes. Da mesma forma, as investigações da Lava Jato não guardam semelhança com os abusos dos militares, fecha aspas. Em editorial, a Folha de São Paulo lembrou que Dilma Rousseff pode ter suportado a dor das sevícias, mas outros sucumbiram. O jornal perguntou se eles mereciam desprezo da presidente. O editorial tratou dos que foram coagidos a falar sobre tortura, abre aspas. Isso nada revela sobre o caráter do torturado, mas diz muito acerca de governos que aceitam essa desumanidade. São regimes ditatoriais que ignoram o primado da lei e mandam as favas princípios caros às democracias, entre os quais está o devido processo legal, fecha aspas. O que seria da Lava Jato sem o Instituto Jurídico da Delação Premiada? O que teria acontecido com o maior escândalo da Petrobras? Alguma dúvida de que os corruptos sairiam todos livres e impunes, como quase sempre é a regra do Brasil? Em depoimento à Justiça Eleitoral, Alberto Youssef relatou que um emissário da campanha de reeleição da presidente Dilma Rousseff o procurou no início de 2014 com o objetivo de injetar no Brasil cerca de 20 milhões de reais do exterior. O doleiro foi preso antes de executar a missão. Conforme Youssef, ele foi apresentado ao emissário por Charles, um amigo, dono de uma rede de restaurantes em São Paulo. Olha, uma pessoa de nome Felipe me procurou para trazer o dinheiro de fora e depois não me procurou mais. Aí aconteceu a questão da prisão e eu nunca mais o vi. Fecha aspas. No mesmo processo, a Justiça Eleitoral, Paulo Roberto Costa admitiu que no período em que Dilma Rousseff ocupava as posições de ministro da Casa Civil e presidente do Conselho de Administração da Petrobras durante o governo Lula, contratos da Petrobras eram assinados sem projetos completos, o que facilitava os desvios. Perguntaram-lhe se Dilma Rousseff tomou providências para mudar a forma de contratação da estatal. Que eu saiba, nenhuma. Levantamento da Polícia Federal questionou 6,5 bilhões de reais divulgados pela Petrobras como dinheiro desviado com corrupção da estatal. O valor equivalia a cerca de 3% dos contratos. O estudo de perícia da área contábil apontou que superfaturamento de contratos, dos jogos de planilha, inserção de despesas desnecessárias e montagem de projetos destinados a favorecer as empresas levaram rombo a 15 ou 20% dos contratos. Um desvio de ao menos 19 bilhões de reais. Do delegado Igor Romário de Paula, abre aspas, temos a impressão de que nunca chegaremos a um número fechado e, infelizmente, nunca vamos recuperar um número próximo a esse valor. Fecha aspas. É isso daí, pessoal. Parei no capítulo 32, tá? No próximo vídeo eu vou dar início aí à leitura do livro no capítulo 32, tá? Chamado Mãos que Mexem Cordéis, a fúria de Dilma contra a divulgação da delação premiada, tá? Desta página eu vou ler até a página 346, aliás. Até o capítulo 35, chamado Movimentações Atípicas. Dos 27 milhões de reais que Lula ganhou para dar palestras, 9,8 milhões vieram de empresas do Petrolão. Tá? Então vou deixar marcado aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam minha leitura até aqui. E até a próxima.